Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Diego Santos, que é Consumer Care da Serasa, com experiência na área de relacionamento com o consumidor há mais de 15 anos e é certificado COPC e possui vivência na aplicação das práticas de Lean Six Sigma para conversarmos sobre endividamento no Brasil. Seja bem-vindo, Diego. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar de um assunto tão importante. Elisiane, eu agradeço o espaço para a gente conversar sobre algo que é tão importante para o brasileiro. Muito obrigado. Imagina, de fato, muito importante. Quero já começar te perguntando quais são os principais fatores que contribuem para o alto índice de endividamento que, infelizmente, a gente tem aí atualmente no Brasil. Elisiane, eu acredito que tem um principal e o primeiro, que é até algo que você traz bastante nas suas pautas, que é a questão da educação financeira mesmo, tá? Não é comum para o brasileiro ainda, e principalmente para quem mais precisa. Então você vê que quem mais tem a necessidade é quem menos tem a informação. Então Sim. Hoje um dos fatores que mais influencia a questão da inadimplência é a falta de conhecimento. Lógico que tem toda uma questão social. Nós somos um país muito grande, Claro. Nós temos uma discrepância muito grande na questão de distribuição de renda, mas hoje a falta de conhecimento faz com que isso se agrave muito. Então o principal motivo que faz com que as pessoas entrem na inadimplência é a falta de conhecimento e por ser esse tabu de não se falar sobre dinheiro desde a infância, de não conversar da importância de discutir e entender como funciona o dinheiro, faz com que as pessoas acabem se endividando. Até mesmo a falta de educação financeira na escola, de fato, gerou essa cilada na vida financeira das pessoas, né, Diego? Muito. Então, assim, imagina, na escola nós não temos essa informação. A gente acha que talvez isso não é assunto para criança. Mas aí os adolescentes passam a não ter noção do dinheiro também. E a gente acaba chegando na vida adulta sem ferramental nenhum para conseguir entender o dinheiro, como ele funciona, as relações de consumo, quais são os nossos direitos, mas também os nossos deveres. E aí culmina nisso que a gente vê, que é uma inadimplência no país, para você ter uma ideia, mais de 44% da população adulta está inadimplente nesse momento. Então a gente fala que nós estamos chegando a 73 milhões de brasileiros endividados, e isso aí vai somando uma coisa com a outra, o impacto na vida das pessoas é muito grande, porque quando a gente olha pelo foco do endividamento, às vezes a gente pensa só na esfera do dinheiro, mas isso impacta a vida emocional das pessoas de uma forma gigantesca, sabe, Elisiane? Assim, não é só o dinheiro por si só, mas o emocional das pessoas é muito impactado com isso também. Aí relacionamentos ficam prejudicados, marido e mulher, filhos e tudo mais, até mesmo no trabalho as pessoas muitas vezes não conseguem dar o seu máximo ou o seu melhor porque estão preocupadas com a questão financeira, não dormem bem, enfim, acarreta uma série de consequências, né, Diego? É muito interessante você trazer isso, porque um dos fatores que mais impacta imagina a pessoa já está devendo, inadimplente, e ela perde o poder de concentração. Então o impacto dela vem no trabalho, porque ela não consegue se concentrar. Se ela está em período de estudo ainda, isso impacta no estudo para ela também. Muitas vezes acaba ocasionando uma demissão. E dentro de casa, que é onde o brasileiro encontra o suporte, porque para o brasileiro essa questão do pilar familiar é muito forte, e é onde ele busca esse apoio, acaba atrapalhando as relações também. Então tem relação direta com a questão de divórcio, tem relação direta com a questão das pessoas muitas vezes saírem do círculo social dela e acabando ficando um pouco mais retraído do impacto emocional por conta do endividamento. Então é uma soma de fatores que vai impactando a vida da pessoa e acaba tornando mais difícil para ela conseguir achar uma solução. Sair disso. Sim. Perfeito. Como que o endividamento das famílias brasileiras tem evoluído ao longo dos anos e qual é a situação atual? Acho que a gente já falou um pouquinho, mas vamos nos aprofundar mais sobre isso. Qual é a situação atual aí da família? Eu acho que esse momento no país, ele é um momento crítico por si só, porque a gente começa o ano, então vem IPVA, muitas vezes IPTU, renovação de escola para quem paga escola para as crianças, matrícula e tudo mais. Então isso por si só já faz um momento um pouco difícil. Sem contar que a gente vem do final de ano, que é onde as pessoas aumentam um pouco os gastos. Sim, consomem mais. Isso, consomem mais. E às vezes a pessoa fica naquela ilusão que ela faz conta mental de que as coisas vão dar. Sabe, de não ir para uma planilha, de não ir para o caderno para ver, será que o dinheiro vai dar? Então chega no final do ano, as pessoas acabam gastando um pouco mais fazendo conta mensal, acreditando que vai dar, ou porque pegou um adiantamento das férias e acha que ele um 13º, um 13º, e aí chega no começo do ano a gente se depara com as maiores contas. E acaba já, além da inadimplência, parcelando. Só que aquilo que você parcela hoje, você precisa pagar amanhã. Claro. Só que as contas de amanhã também chegam. Sim. E aí tem um dado, Elisiane, que aconteceu no país e mostra o quanto é alarmante, que são as pessoas tentando parcelar dívidas que são dívidas do mês a mês, do dia a dia. Água, luz, a gente chama de utilities, mas são essas dívidas de consumo. Imagina que hoje você parcela ela, mês que vem ela acontece de novo. Então quando as pessoas chegam nesse momento de começar a parcelar gastos fixos,
que são aqueles para sobrevivência, é Sim. quando ela já está num momento bem difícil. Então, o momento de endividamento no país hoje, o primeiro motivo ainda são bancos, Sim. que é onde a pessoa primeiro recorre, é onde ela tem as maiores taxas de juros. Então, ela É uma dívida cara, ruim. Isso, é uma dívida cara. A gente costuma falar que a pessoa, as dívidas dela, normalmente, ela sobe de elevador e para descer de escada. Nossa, Então, isso assim, mesmo. é muito rápido, porque as taxas de juros são altas, a falta de conhecimento e a falta de acesso é muito alta também. Então, a pessoa se endivida muito. Qual que é o outro passo? A pessoa não quer mais falar sobre isso. Então, a pessoa começa a tocar, sabe? Ó, Ela o que não dá, quer ela encarar o cobra. problema. Ela não quer olhar para o problema de frente e conseguir entender coisas básicas que poderiam auxiliá-la, que é quanto entra, quanto Sim. sai. Como tá a minha saúde financeira agora? Isso. Estou gastando mais do que eu recebo ou não? Porque quando a gente fala sobre saúde financeira, todo mundo acha que precisa ser um especialista, e a gente sabe que não é isso. Não. Que a pessoa precisa cuidar do básico. É uma Então, assim, continha. quando você fala sobre saúde, ou quando você fala qualquer outra esfera da vida, você não está esperando que a pessoa corra uma maratona. É que a pessoa comece a andar para ela conseguir melhorar a saúde. A vida financeira, ela segue mais ou menos o mesmo sentido. Então, assim, primeiro eu olho para os meus problemas de frente, consigo entender para depois correr atrás. Então, o Brasil passa por um momento, apesar de que os economistas, e aí são especialistas falando disso, eles acreditam que o ano de 2024 existe uma tendência de queda de inadimplência. Só que a gente sabe que, assim, depende de vários fatores. Depende Sim, de taxa de de fato. juros, depende de política externa. Então, são vários fatores e a gente ficar contando com esses fatores é um motivo de impacto também, por isso que é importante que a pessoa tente pegar as rédeas e entender como que está a vida financeira A sua dela. própria situação, Isso né? mesmo. Perfeito. Diego, quais são os tipos mais comuns de dívidas enfrentadas aí pelos brasileiros atualmente? A gente fala um pouquinho de água e luz, o que assusta realmente, a questão Sim. dos bancos também, mas Sim. quais são as outras dívidas mais comuns aí? Banco ainda, ele, para você ter uma ideia da representatividade, ainda representa perto da casa de uns 32%. É bastante coisa. É bastante coisa. E é cartão Um de banco. crédito, é cheque especial? Cartão de dívidas crédito, mais cheque caras especial. ainda? Isso, e inclusive, Lisiane, é onde eles tentam pagar primeiro para voltar a ter um pouco de crédito. Para gastar mais. Para gastar mais. Então, onde a pessoa tenta suprir, normalmente a necessidade dela é, eu pago o cartão, pago o que eu estou devendo para o banco, para conseguir ter acesso a algum tipo de crédito novamente. Porque Sim. conforme a pessoa vai se endividando, uma outra coisa que acontece é, a restrição do crédito para ela fica cada vez maior. O score acaba O score acaba reduzindo impactando. E, tudo mais, E quando você imagina isso para uma pessoa individual é uma coisa. Quando você imagina para 73 milhões de brasileiros, isso afeta o risco de crédito também. Sim. Então as políticas de crédito se tornam mais restritivas. Mas falando a respeito das dívidas, de fato, cartão ainda é o principal. Cartões e bancos. Num segundo momento tem as contas do dia a dia. E isso entra o varejo também. E você percebe que são todas coisas básicas do dia a dia para a pessoa viver. Então assim, nós estamos falando que são as contas de luz e água. Varejo muito voltado para roupa, vestimento do que ela precisa em si. Mas tem uma outra questão que são as securitizadoras também, que são aquelas empresas que não são bancos, Sim. mas que fornecem algum tipo de crédito. Então isso já aparece, dependendo do mês, em segundo ou terceiro lugar, como sendo o maior motivo das dívidas do brasileiro. Entendi, perfeito. Qual é a relação, Diego, entre o endividamento e a saúde financeira? Acho que é uma relação direta, de fato, mas como que você relaciona esses dois pontos? Mas é um ponto bem importante essa pergunta sua, porque de fato elas estão relacionadas diretamente, mas imagina que a falta de educação financeira, ela só impacta mais. Às vezes a pessoa pensa, mas a pessoa ficou inadimplente por falta de dinheiro. Acontece, situações atípicas acontecem. E uma coisa importante da gente ressaltar aqui também, que assim, o brasileiro é um povo bem honesto, tá? Muito honesto mesmo. Quando você vai entender a história das pessoas que estão passando pela inadimplência, são dificuldades. Sim. A gente vem de uma situação muito complicada, assim, recente, que é uma pandemia, onde as Claro. pessoas tiveram situações críticas de saúde, perda familiar e tudo mais. E aí, quando você olha para a inadimplência, ela tem um viés, às vezes, que a gente tem que tomar um cuidado, que as pessoas pensam que a pessoa ficou inadimplente porque ela quis. E não é assim, Não não é a é. realidade, né? Não é a realidade, eu vou falar para você da grande maioria, tá? Quando você vai para um feirão, a Serasa, ela promove um feirão limpa-nome presencial para aquelas pessoas que não são digitalizadas ainda. Então, Sim. normalmente nos meses de março e novembro, a gente faz esse feirão. E quando você se depara para conversar com o Brasil, que de fato é um Brasil real, conversando com as pessoas lá, você vê que a pessoa passou por dificuldades muito grandes. Sim. E ela está lutando para tentar trazer a vida dela e começar a ganhar de novo celeridade para ver. Então, a questão da educação financeira é totalmente ligada por isso, porque a pessoa não consegue lidar com o dinheiro. Claro. Quando ela consegue ter algum tipo de acesso ao crédito, as escolhas dela normalmente são escolhas São ruins. ruins. Porque, assim, imagina hoje quem tem conhecimento de que ela tem que tentar sair dos juros altos. Falar juros baixos é difícil porque a gente sabe que quando você deve, as No pessoas Brasil, te cobram é. juros altos, mas tem juros mais baixos. Sim. Então a pessoa, às vezes, vale a pena ela pegar um juros mais baixo, uma dívida única, Cobrir parcelar, cobrir todas as outras que vai virando aquela bola de neve, e nisso ela faz o equilíbrio.
Mas isso pode soar básico para mim, para você, talvez para os seus espectadores estão acostumados com a informação que você traz, já estão mais antenados nisso. Mas quando a gente vai para a grande população, Elisiane, não sabem que, assim, olha, vale a pena muitas vezes eu sair do cartão de crédito e eu tentar segurar, e que tem dívidas que eu posso não fazer, porque nós temos custos que são fixos, mas nós temos variáveis também. Grande parte das pessoas não consegue distinguir o que é uma conta fixa do que é uma conta variável. Sim. Então está muito relacionado essa questão do conhecimento mesmo para as pessoas. E por isso a importância de ações como a de vocês, como o programa, de levar a educação financeira e fazer com que isso se torne uma pauta recorrente para o brasileiro também, que gere interesse nele. Claro. E você falou de um ponto importante que é a pandemia. Muita gente muitas vezes pode pensar que os efeitos já cessaram. E na verdade não, porque muitas famílias perderam muitas vezes o provedor da casa, né? O provedor familiar ou a pessoa que respondia pelas finanças daquela família. Então, se desestruturou completamente. Então, como que a gente sai disso, né, Diego? Imagina isso que você comentou, o arrimo de família, muitas vezes, é aquela pessoa que trazia a grande parte, ou talvez toda. Tudo. A pessoa talvez não está mais aqui. Sim. Perderam, tiveram que lidar com uma questão emocional, e além de tudo a questão do dinheiro também. E a pandemia trouxe uma outra questão, que é a adaptação dos custos. Então as pessoas mudaram os hábitos de consumo. Primeiro porque parte deles perderam o poder aquisitivo, e aqueles que mantiveram ainda mudaram. Então imagina que durante a pandemia cresceu muito o investimento em coisas para casa. Streaming, TV por assinatura, o consumo de comida em casa, só que isso gerou um impacto no comércio e no impacto daquelas pessoas que muitas vezes dependem do trabalho do dia a dia na rua. Sim. Então isso mudou, desconfigurou totalmente os hábitos de consumo, na verdade foram renovados, agora é um outro hábito de consumo, e as pessoas que às vezes estavam ali na rua, que é quem mais precisa, tiveram que se adaptar para isso também. Então os efeitos eles perduram até hoje. Você vê que tem pessoas que não conseguiram se reerguer da pandemia até agora, seja pelos impactos que elas receberam, ou seja porque elas tiveram que mudar a maneira que elas estavam trabalhando, tiveram que correr atrás. Tem alguns impactos positivos que a gente percebeu através das pesquisas? Tem, tá, Elisiane? Exemplo disso. O brasileiro ele começou a estar mais propício para o empreendedorismo. Então a pessoa não tinha para onde correr. Ela teve que criar uma outra forma ou buscar novos meios de gerar receita. Esse é um ponto positivo. Só que imagina o seguinte, é um ponto positivo gerado pela dor. Então a pessoa também tem que lidar com tudo aquilo que gerou impacto para ela. Então a gente ainda percebe os resquícios, tanto que quando a gente acompanha de 2021 para agora, 2024, comecinho, e nós fizemos uma pesquisa lá nos meses de fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, o impacto da pandemia foi gigantesco, a gente percebe no percentual de inadimplência que não cai. Então, assim, são pequenas variações quando você olha de um mês para o outro, 0,11, 0,20 de queda, mas no geral não cai. É crescimento. Então, assim, chegando a 73 milhões agora, 72,9 para ser mais exato, de brasileiros inadimplentes. Uau! É um problema, é um assunto muito relevante. Eu tenho certeza que você quer saber mais sobre esse assunto, eu também quero. A nossa conversa realmente está muito interessante. Inclusive, a repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito relevantes aí sobre esse assunto. E já é no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o Diego Santos, que é Head de Produtos na Serasa Experian, para conversarmos então sobre o endividamento no Brasil. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que tem alguns dados importantes sobre esse assunto. Olá Elisiane e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O número de inadimplentes no Brasil cresceu no início deste ano. É isso que aponta a última pesquisa divulgada pelo Serasa, o que corresponde a um aumento de 1,19% em relação ao mês anterior, que corresponde a um acréscimo de 855 mil no número de pessoas inadimplentes. Ao todo, são 72,89 milhões de brasileiros inadimplentes no Brasil, segundo esses dados do Serasa. Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,1%. Na sequência estão a faixa etária de 26 a 40 anos, com 34,1%, acima de 60 anos, com 18,9%, e os jovens entre 18 e 25 anos, com 11,9%. O valor médio de cada acordo realizado em janeiro no Serasa Limpa Nome, plataforma de renegociação de dívidas do Serasa, foi de R$ 760,31. No total, foram somados mais de 11,38 bilhões em descontos somente nessa plataforma.
Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Isabelle, por trazer esses dados relevantes e atuais sobre esse tema que é tão importante. Diego, a gente percebe uma crescente realmente no endividamento, infelizmente aí no Brasil, e eu gostaria de saber de você, Diego, se você percebe alguma relação em relação à média salarial, à média de renda das famílias, com relação a esse endividamento crescente, ou se não, você percebe inclusive uma disparidade. Não necessariamente quem recebe o menor salário é o mais endividado. Ou quem recebe o maior salário é o menos endividado. Você percebe, você tem essa percepção sobre isso, Diego? Existe uma relação, sim. Eu acho que esse é um excelente ponto também, daquelas pessoas que ganham menos, ter mais dificuldade para acompanhar. Isso conversa um pouquinho com o que a gente estava falando anteriormente, que é a falta de conhecimento. Significa que as pessoas que mais ganham não devem? Não. Até porque, Elisiane, tem uma questão que a pessoa dever não necessariamente significa que ela está inadimplente. Tem pessoas que elas escolhem por ter uma dívida, então elas compram um carro, compram uma casa e tudo mais, só que elas têm condição de arcar com aquela parcela e tudo mais. Então elas colocaram dentro do orçamento delas essa opção e escolheram por ter uma dívida por troca de um sonho material que elas têm. Ok. Agora o que acontece para inadimplência é quando a pessoa colocou uma dívida que ela não consegue fazer o pagamento e ela se torna inadimplente. Então tem uma relação sim, mas não é só o dinheiro. Só que as pessoas normalmente que estão ganhando menos também são as pessoas que menos têm acesso à informação. E é aquele combo que a gente mencionou. Então automaticamente a pessoa ganha menos, ela está com menos acesso à informação, às vezes está trabalhando muito para tentar suprir a necessidade. Então o que a gente percebe é que as pessoas que estão nessa faixa onde tem os menores salários é onde tem o maior impacto. A média de dívida de um brasileiro hoje passa de R$5.000. R$5.100. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Caramba. Então você imagina que uma pessoa que está ganhando um salário mínimo ou próximo disso, e que é a realidade de grande parte da população, ela tem R$5.000 de dívida, para ela conseguir se organizar e voltar a ter acesso ao crédito ou sair da inadimplência é um desafio muito grande. A média das negociações que os consumidores fazem com a Serasa gira em torno de R$711. Então tem uma faixa de desconto muito legal, com desconto chegando até 99%. E na plataforma da Serasa são mais de 510 milhões de dívidas disponíveis para os brasileiros negociarem. Então, quando a pessoa começa a se atentar para isso e olhar para as iniciativas, até mesmo como a iniciativa do governo, que foi o próprio Desenrola, e não perde essas oportunidades, essa é uma chance que ele tem de conseguir quitar suas dívidas. De recomeçar, né, De recomeçar. De começar de ter um novo começo mesmo. Perfeito. Você percebe alguma relação também com relação à faixa etária dos mais ou menos endividados, Diego? Sim. Essa tem uma relação direta, tá? Nas pesquisas que a gente faz, o mapa inadimplência, hoje a faixa etária que mais tem dívidas são as pessoas a partir de 41 anos. Então, de 41 até 60 é a faixa etária que representa 30% das dívidas no país. Muita coisa. Muita coisa. Depois, seguidos deles, as pessoas de 26 até 40. Então tem esse corte de 26 a 40 em segundo lugar, depois de 41 até 60 e em terceiro lugar as pessoas acima de 60. Então os jovens que estão entrando no mercado de trabalho são ainda quem tem o menor percentual de dívidas, mas a maior dívida de fato é naquela população ativa financeiramente, que são as pessoas entre 41 até 60 anos. Em terceiro lugar, figurando os aposentados, então, os aposentados. Diego? Você vê relação direta com o plano de previdência que a gente tem aí, o INSS atualmente, que talvez não supra as necessidades dessas pessoas e talvez exija um planejamento prévio para aposentadoria? Eles devem, sem dúvidas, tá? Hoje, grande parte das pessoas que chegam nessa parte da aposentadoria, o que eles têm de dinheiro não é o suficiente para suprir as necessidades. E se a pessoa não se organizou, a pessoa normalmente está passando por dificuldades financeiras. E tem um segundo pilar ainda, tá? Que normalmente essas pessoas elas têm algum tipo de crédito facilitado através dos consignados. Que também pode ser assim uma ajuda no momento de sufoco, mas pode ser uma cilada no momento em que a pessoa cede o nome dela para alguém também. E na realidade do brasileiro, a gente percebe que os nomes, às vezes, eles são compartilhados entre a família, Lisiane. Então, quando você vai conversar com um idoso e entender um pouco da realidade dele, às vezes a dívida nem foi ele que fez. Então, ele cedeu para alguém da família que tinha necessidade e faz com que aí ele já tenha um valor baixo de renda através da aposentadoria. Parte deles já não estão mais produzindo, então não tem uma outra fonte de renda para aumentar. Um custo de vida mais alto? Um custo de vida mais alto, seja através de remédio, porque nesse momento da vida, muitas vezes a pessoa está dependendo de remédio, ela tem uma necessidade maior, e é aí o que dificulta também. Mas a gente percebe que tem uma relação direta com o não preparo para chegar na parte idosa da vida, ou também a maneira com que lida com o dinheiro, mesmo estando nessa faixa etária. Perfeito. Diego, a gente falou muito do problema, eu acho interessante a gente também falar da solução. Quais são as medidas que podem ser adotadas aí para a gente prevenir ou reduzir o endividamento das famílias brasileiras?
Elisiane, falando especificamente para o seu público, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, a primeira coisa que eu diria é não negligencie o básico. Perfeito. A negligência com o básico é o que faz as pessoas ficarem assim. Então eu acompanho você no que você traz através das redes sociais, através do programa, a questão de que, cara, assim, você precisa olhar para aquilo que acontece no seu dia a dia. Então, ninguém está falando que a pessoa precisa começar com um perfil de investidor, Claro. que você precisa entender sobre ações. Não é isso. Educação financeira que nós estamos falando é a pessoa conseguir entender quanto entra de dinheiro e o quanto sai. E aí, às vezes, eu percebo que talvez as pessoas não dão a atenção devida de quanto a educação pode mudar a vida de uma pessoa. A educação é transformadora. Então, a Sim. pessoa entender como as coisas funcionam, por mais básico que seja, vai levar ela para um outro patamar. Então, para mudar, e a Serasa acredita nisso, é através de educação. Sim. Tanto que o nosso projeto ele é pautado nisso. Hoje a Serasa ela tem todo um ecossistema que vai desde monitorar o score do consumidor, para conseguir entender e ter um parâmetro de vida financeira, até um canal no YouTube, que é um dos mais vistos, que é o Serasa Ensina. E lá a gente coloca coisas super simples para o consumidor conseguir entender como funciona a taxa de juros, ou o que ele está pagando, o que são esses códigos que aparecem em uma fatura de crédito, que muitas vezes a pessoa não está habituada a fazer isso. O que eu acredito, que nós acreditamos como projeto é educação financeira, para que as pessoas comecem a mudar. Só como a educação financeira ela começa a ficar disponível, às vezes eu percebo que as pessoas não dão a ela o devido valor. Valor. Perfeito. Porque imagina, hoje o que nós temos de site, de educadores financeiros, de artigos, conhecimento nós temos à disposição. Sim. Agora basta a pessoa parar um pouquinho, olhar. Então eu acredito que vai fazer diferença na vida da pessoa, não é só o ganhar mais, mas é ela escolher como ela gasta o dinheiro dela e para isso ela precisa conseguir entender como funciona o dinheiro. Perfeito, perfeito. Diego, quais são as opções disponíveis para quem está endividado e busca regularizar sua situação financeira? Legal. Hoje, a Serasa disponibiliza uma plataforma, ela fica disponível o ano inteiro. Perfeito. Tá? Que é o Serasa Limpa Nome. Então ele vai entrar serasa.com.br/limpa nome e lá ele consegue fazer um cadastro, leva 3 minutos. E lembrando que todos esses serviços disponibilizados pela Serasa são gratuitos, tá, Elisiane? Então o consumidor em si não paga para isso, ele consegue fazer o cadastro. Nós temos uma base de cadastro no MEI que a gente tem mais 84 milhões de brasileiros que acessam. Mensalmente 26 milhões de pessoas acessam e ele consegue ver quais são as opções para ele negociar. São mais de 510 milhões de dívidas. Então o consumidor ele consegue entrar, ver se a dívida dele está disponível, são mais de 500 empresas parceiras da Serasa, e ele consegue uma forma facilitada de negociar as dívidas. E conforme a gente estava conversando um pouquinho no começo, ele negocia as dívidas, baixa a taxa de juros e começa a fazer girar o dinheiro dele de uma forma mais inteligente. Então essa é uma das formas que a Serasa disponibiliza para que o consumidor consiga ter acesso. Uma outra forma é a plataforma da Serasa de crédito, onde o consumidor se cadastra e ele consegue ver se o mercado está oferecendo um crédito legal para ele. Então, ao invés de ele procurar em cada um dos bancos, em cada um dos cartões, ele consegue, através do Serasa Crédito, ver o que o mercado está oferecendo para ele em uma plataforma única e ver se as taxas de juros lá são mais interessantes que ele está fazendo. Uau, então, são ferramentas que podem ajudar o consumidor no dia a dia. Com certeza, tomar melhores decisões. Sim. Bom, já falamos aqui, mas qual é o papel da Serasa no auxílio aos consumidores endividados? Então, acho que também entramos novamente na questão da educação financeira, Sim. Na questão prática, com os feirões, com os sites, e acho que também é interessante a gente trazer como que essas pessoas evitam esses golpes que infelizmente aí permeiam essas relações de pagamento de boleto e tudo Sim. mais pela internet, né, Diego? E isso tem se tornado cada vez mais recorrente, infelizmente, Sim. porque tem popularizado cada vez mais a questão do acesso à internet, os aplicativos e os próprios aplicativos de conversa, que é hoje o grande foco dos fraudadores através de engenharia social, são através de aplicativos de conversa, tá? Verdade. O que a gente traz para os consumidores? Primeiro, sempre olhe os canais oficiais, independente de ser só Serasa. Se você está pensando em negociar com uma empresa, vê se aquele canal é um canal oficial. Mas, Diego, como que eu vejo se é um canal oficial ou não? Normalmente eu vou consultar o site da empresa e lá vai estar disponível. Sim. A questão de uma conta verificada, que é aquela conta que tem aquele tiquezinho verde, que você sabe se é um canal de comunicação válido da empresa ou não. E o primeiro passo, e também assim, tomar cuidado com aquelas ofertas, Lisiane, que parece que vai que vai resolver a vida da Milagrosas. pessoa. Isso, o Sim. melhor termo é esse. Então você vê que as pessoas, às vezes, por um excesso de confiança, tem uma oferta milagrosa e cai numa questão dessa. E como que a Serasa vem se preparando para oferecer esse suporte para o brasileiro? Seja através do nosso ecossistema de negociação, como você mencionou, nós temos o site. Uma outra coisa que a Serasa implementou é a parceria com os Correios. Então, para aqueles Perfeito. consumidores que não são digitalizados, e essa é uma realidade, parte da nossa população ainda, ele pode ir até uma agência dos Correios. Em qualquer agência ele consegue consultar
se tem uma dívida para ele negociar através da Serasa ou não. Essa é uma forma de facilitar. E através dos nossos canais, nós temos desde o site da Serasa, que é o serasa.com.br, e nós temos também o WhatsApp com os números para atendimento oficiais da Serasa. Essa é uma forma de a gente tentar ajudar a população. São mais de 500 empresas parceiras da Serasa e todas elas disponíveis na plataforma do Limpa Nome para que o consumidor consiga negociar suas dívidas. Perfeito. E Correios, a agência do Correio, a gente tem em qualquer cidade do Brasil. Então, Sim. essa estratégia da Serasa é muito, muito efetiva, né? E foi uma forma muito legal da gente conseguir chegar nessa população, porque como a gente faz aquele feirão Limpa Nome presencial, Sim. mas eles são em períodos muito marcados. Então, março, normalmente, e novembro. E a gente faz nas grandes capitais, que é onde a gente consegue atender o maior número da população. Claro. Só que a gente queria encontrar um caminho para que a gente pudesse chegar em regiões menores e naquelas pessoas que não estão digitalizadas. E os Correios foi uma saída. Então, qualquer agência do Correio, como você mencionou, por menor que seja, se o consumidor chegar lá, ele pode falar, eu quero verificar se tem alguma dívida na plataforma da Serasa para negociar, e ele consegue fazer a negociação, sair com um boleto. Se ele quiser, ele consegue pagar no Pix hoje em dia, que Perfeito. sai a negativação na hora. Então, Isso. tem vários meios e várias formas, tá? Isso é interessante da gente falar o prazo para limpar o nome. Se você paga via Pix, você tem o seu nome limpo na hora, se isso for uma prioridade para você, né? É isso mesmo, é uma chance a mais que a pessoa tem, às vezes ela está precisando fazer alguma outra questão com o nome dela e o pagamento por Pix propicia isso hoje. Então ela paga na hora, é online, sai, e mesmo que ela pague através do boleto, ela vai ter ali o período de até 5 dias úteis para baixo, porque daí tem toda a transação bancária para acontecer, mas grande parte dos parceiros hoje disponibiliza o Pix como forma de pagamento. Perfeito. Diego, alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí sobre como evitar esse endividamento problemático, essa cilada na vida financeira? Lisiane, eu vou deixar então um recado aqui para os seus telespectadores, para as pessoas que nos assistem. Assim, o endividamento é algo que às vezes pode gerar um desconforto em você, mas ele é totalmente possível de sair. Então não fique na questão da vergonha, porque isso acontece com você, mas também acontece com outras pessoas. Aproveite os canais, não só do que a Serasa disponibiliza, mas também dos nossos, e tente negociar suas dívidas. Essa é uma forma de você conseguir voltar tanto para uma vida mais saudável financeiramente e também emocionalmente. Perfeito. Obrigada pela tua presença, Eu Diego. que agradeço, muito obrigado, tá? Quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que embeleza e deixa ainda mais aconchegante aí o nosso cenário, e ao Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que enfeitam e deixam ainda mais agradável todo o nosso ambiente em cada episódio. A mais completa loja de quadros de Curitiba. Agora um recado para você, que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como que você faz isso? É só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então nos siga nas redes sociais. No Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nos vemos na semana que vem. Até lá!